Um dos personagens mais controversos da história contada pela humanidade, Satanás sempre é retratado como o espelho do próprio mal, ou como a ponte que faz a ligação do mal com as outras coisas. E não teria como ser de outra maneira. A Bíblia faz literalmente a caveira de um dos componentes mais participantes de toda a história. Mas e se ele não fosse tão ruim assim, hein? Se a imagem que foi criada do anjo caído não fosse verossímil como a sua verdadeira história, hein? Vamos ver se é verdade agora em 6 mitos sobre Satanás que você sempre acreditou. Eu sou a Thalita Flores e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 6. 666. Não precisa ficar assustado logo de cara. Apesar do número da besta ser o nosso primeiro item a ser falado, talvez ele esteja errado. Isso mesmo, 666 não seria exatamente o número visto nas páginas do Apocalipse na Bíblia. Pergaminhos encontrados nas profundezas egípcias tratam um número que causa tanto medo como 616 e não 666. O que corroboraria para que o número que conhecemos hoje fosse apenas um erro de tradução. Mesmo que seja somente numerologia, o simbolismo desse número sempre afetou bastante os cristãos. Já que isso pode ser considerado um erro de tradução, como as coisas ficaram agora? Número 5. Não tão ruins. Assim como Satanás, seus servos também são responsabilizados pelo mal que acomete o mundo. Através deles é que o cramunhão age. Porém, segundo alguns documentos antigos, essa taxação sempre carregada de muita maldade intrínseca é, na verdade, uma mentira. Segundo esses escritos, alguns dos demônios mais devotos ao príncipe do inferno tinham poderes benéficos a nós humanos. O conhecido rei Salomão teria usufruído do trabalho destes para construir o seu também lembrado templo. No século XVI, foram revividos esses documentos e lá seguiram dissecar ainda mais as benesses vindas de demônios. Um deles era uma espécie de pajé que sabia as propriedades das ervas que faziam bem para a saúde. Outro seria um vidente e, por último, um seria responsável pelo dom da boa conversa, pela retórica. Número 4. Lúcifer é diferente de Satã. A alcunha Lúcifer é citada apenas uma vez em toda a Bíblia, no capítulo de Isaías. Mas, na verdade, é bem possível que esse nome também seja um erro de tradução. O que pode ter acontecido é a troca de sentido quando um rei da época foi deposto. Esse mandatário das antigas chamaria Elau, que em tradução significa o mesmo que Vênus, ou seja, estrela da manhã, e Vênus, o planeta mais próximo de nós, era chamado de Lúcifer pelos romanos. Ou seja, quando a Bíblia cita a queda de Lúcifer, na verdade a referência seria ao rei, e não ao anjo caído, que na verdade se chama Satanás. Número 3. Pentagrama do bem. Assim como o número 666 já falado aqui, o pentagrama é um símbolo muito ligado ao cão, mas o que você não sabe é que essa simbologia só mudou o seu sentido no século XX e mesmo assim não quer dizer muita coisa. O pentagrama, segundo estudiosos, se referia aos 5 pontos em que Jesus foi ferido para ser fixado à cruz. Os mormons, inclusive, a instituíram como um símbolo sagrado. Entretanto, o seu sentido foi mudado depois que foi achado em um livro egípcio de bruxaria. Desde então, tudo mudou um tanto e o símbolo virou um achado satânico. Número 2. O inferno fica ali na Turquia. Você não ouviu errado, não. É isso mesmo. Segundo os mesmos documentos já citados antes, Satã não é o presidente do inferno. Ele, assim como seus demônios e anjos, anda no meio de nós e com residência fixa aqui na Terra. Teria uma casinha lá na Turquia. O lugar seria cercado por um misticismo desde os tempos bíblicos.
Há relatos de que o cristianismo ameaçou se entranhar na sociedade que lá vivia, porém foi expulso pelos sacerdotes satânicos assim que chegou ao local. Quando ouvir o nome o Grande Altar de Zeus, saiba que está muito próximo de encontrar o cramunhão, viu? Número 1. Cruz invertida. Há por todos os lados a crença de que a cruz invertida seria uma alusão clara ao Beelzebub. Entretanto, esse é um dos maiores enganos difundidos sobre o controlador de todo o mal. Longe de ser desrespeitoso, o objeto de madeira contrária seria uma referência a um dos maiores seguidores de Jesus em vida, Pedro. Para que de maneira alguma fosse comparado ao Filho do Senhor, ele pediu para que fosse crucificado de uma outra forma. Então, foi colocado de ponta cabeça, um claro sentimento de humildade. Então, se enxergar uma dessas em transmissões do Vaticano não significa que o Papa é um emissário em terra do inferno. É só uma prece dada ao discípulo do homem que dá nome ao cristianismo. Não estamos questionando a religião cristã ou algo parecido, tá? Mas há estudiosos ferrenhos que afirmam que o que trouxemos é a mais pura verdade. Acredite se quiser. Mas, e aí, você teria coragem de visitar a Turquia agora? Você acredita mesmo no que trouxemos hoje? Comenta aqui, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!